Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por esse precioso momento de nossas vidas em que partilhamos a palavra, em que nos abrimos para compreender mais profundamente a cada dia o sentido de nossas vidas. E hoje estávamos pensando, lendo a transfiguração de Jesus. Está no capítulo 17 de São Mateus, mas também capítulo 9 de São Marcos e capítulo 9 de São Lucas. Aquele momento em que os apóstolos sobem a montanha e contemplam a transfiguração de Jesus. Diz assim: 7 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de uma brancura. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa, os envolveu, e daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Esse é o meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Nós estávamos, claro, sempre pedindo ao Espírito Santo para todos nós, que cada dia, que cada pessoa é iluminada, ela se torna, como diz Jesus, uma luz para os outros que convivem com ela, que a veem, que veem a sua fé, que veem a sua esperança. Então, essa visão maravilhosa dos apóstolos, vendo Jesus transfigurado, vendo a sua glória, seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, eram tão brancas que resplandeciam. Aí Pedro, vendo aquela maravilha, ele vai dizer numa das suas cartas: nós, quando estávamos com ele no monte, nós o ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. E ali apareceram, vamos pensar nesse momento, ali apareceram Moisés e Elias, que conversavam com ele. Mas como que os apóstolos estavam ali, vendo Jesus resplandecente de brancura, seu rosto brilhando como o sol? Como é que aqueles apóstolos conheceram Moisés e Elias? Ou teria havido uma apresentação? Jesus teria dito para eles: olha, esse aqui é Moisés e esse aqui é Elias. Aí Moisés dizendo: muito prazer, eu sou Moisés. Elias: muito prazer, eu sou Elias. Por que que Pedro olha Moisés e Elias e os reconhecem? É o momento do monte, é o momento da glória, da transfiguração. Naquele momento eles não só veem, eles não só contemplam a transfiguração de Jesus, mas eles vivem esse momento de céu que descortina, que descobre todas as coisas que estão veladas pela natureza, pelos nossos olhos, pela nossa, às vezes, pelo nosso pecado, pela nossa treva. São João diz: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando você vê, por exemplo, os homens buscando poder,
lutando pelo poder, mentindo para ganharem poder. O que é isso se não treva? Aí, naquele momento, mais do que, claro, eu estava dizendo uma comparação bem medíocre. Então apresentou como é que ele descobriu que eram Moisés e Elias. Ele entrou na luz de Deus. Ele viu Moisés e viu Elias. Ele os reconheceu. Porque diante de Deus se reconhece todas as coisas. Jesus não dizia assim, ele bem sabia o que havia no homem. Quando contemplamos a nós mesmos, descobrimos o que há dentro de nós. Inveja, malícia, cobiça, maledicência, desprezo das pessoas, desdignificação das pessoas. Queremos tirar a dignidade da pessoa humana, tirar o seu valor. Quantas vezes não falamos palavras ofensivas que não deixam que as pessoas descubram a dignidade da sua natureza, a dignidade de filhos de Deus, como nos diz a palavra. Nós somos filhos de Deus e somos de fato filhos de Deus. Quantas vezes o nosso olhar, a nossa palavra ou o nosso gesto desdignifica a pessoa que às vezes está próxima de nós ou mesmo distante de nós. Aquele momento da transfiguração foi quando Pedro, João e Tiago entram na glória de Deus, no conhecimento de Deus. Ali todas as coisas são reveladas. Não é o que Jesus diz na sua palavra quando diz assim: as pessoas que praticam o mal não se aproximam da luz para que suas obras não sejam manifestas, não sejam postas às claras, não sejam elucidadas, não sejam manifestas, ou seja, apareça para todo mundo que eu estou fazendo realmente o mal, eu sei que estou fazendo o mal. Então ele não se aproxima da luz para que a maldade de suas obras não se apareça. Agora, na presença de Jesus ali transfigurado, eles não só veem Jesus, eles sentem, eles experimentam, tanto é que ouvem a voz de Deus, uma nuvem, e daquela nuvem, uma nuvem luminosa os envolveu, e daquela nuvem se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Olha, eles entraram, mais do que vendo a transfiguração de Jesus, eles entraram no céu. E no céu tudo é manifesto. Viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Não precisavam ser apresentados. Estavam diante da realidade divina. Sim, é a realidade de Deus em nossas vidas. Ela manifesta as coisas, não precisamos de nada senão da luz de Deus para manifestar. Mas aquela hora se manifestou. Como é bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Eles os viram, eles conversaram com eles. Como Deus nessa hora quer mostrar para mim, para você, a realidade de Deus não é uma coisa distante, não é alguma coisa, como vai dizer lá, não é baseado, como São Pedro vai dizer, não é baseado em fábulas que nós vos anunciamos o Evangelho, mas porque nós vimos a sua glória lá no monte, nós contemplamos a Jesus, nós vimos Moisés e Elias conversando com eles.
Moisés, você sabe, viveu 1000 e tantos anos antes de Cristo, 1200, não sei a data certa. Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Então, é essa realidade que nós precisamos despertar em nós. Lembra-se daquela discussão de Jesus com os fariseus? Está narrado lá no capítulo 8 de São João. Olha aqui como essas coisas vão trazendo a nossa realidade. O Evangelho vai dizer, eles se tornam escravos. São Paulo vai dizer também, escravos a vida toda com medo da morte. A nós que temos esperança, olha, a glória de Jesus lá no monte, nós vimos a sua glória. São João vai dizer, nós tocamos o verbo da vida, nós vimos a vida. Nós vimos lá no monte Moisés e Elias conversando com Jesus. E você viu Moisés, morreu lá, subiu ao monte Moriá, de lá contemplou a terra prometida, contemplou toda a terra de Canaã, vivera lá 40 anos no deserto, mais um tanto de anos lá no Egito, mais um tanto de anos lá apacentando o rebanho do seu sogro. Chega lá no final da sua vida, olha, contempla a terra prometida e sabia que aquela terra iria ser cumulada de uma glória imensa, como São Pedro vai dizer aqui. Nós vimos a sua glória, São João vai dizer, nós vimos a sua glória, nós vimos o verbo da vida, nós vimos a vida. Nós vimos a vida que teremos quando deixarmos esse corpo. Nós vemos a vida porque nós cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. A morte já não tem poder sobre ele. O Evangelho, as cartas estão cheias dessas afirmações. Ele sabe que diz a verdade. São João vai dizer, nossos olhos viram, eu dou o testemunho da verdade. Ele sabe que diz a verdade. João dizia de si mesmo, eu sei que eu digo a verdade para vocês, porque nós vimos, nós contemplamos a vida, o verbo da vida. Então, entrarmos é isso que cada um de nós precisa, que todos precisamos, entrar nessa glória de ressurreição, de já não nos importarmos com as coisas do mundo. Jesus vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, que os liberte do mal. Esse mal que é essa corrente, com esse emaranhado de doutrinas, nos levando a acreditar na matéria, a desejar a matéria, a pôr a nossa confiança nos bens que nós temos, nas coisas nos recursos, que quanto mais recursos nós tivermos, mais viveremos. Essa é a grande ilusão do mundo. Hoje nós vemos essa enxurrada, esse manancial de doutrinas humanas. Você vai ganhar dinheiro, você vai progredir, você vai ser abençoado, ou mesmo ser curado. De que adianta se... É claro, eu também desejo a cura de algumas coisas que eu tenho. Claro que eu desejo, e é claro que você deseja também. Não é isso que eu estou negando, mas o que nós precisamos é buscar essa glória perfeita, infinita de Deus, que os apóstolos viram e testemunharam para nós. Aqui nessa discussão que Jesus faz com os fariseus, veja como é preciosa essa palavra para nós acreditarmos na vida. Abraão, vosso pai, olha lá Jesus. Abraão tinha vivido lá aproximadamente 2000 anos antes de Jesus. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, narrado lá no capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 56. Abraão, vosso pai, olha, exultou com o pensamento de ver o meu dia.
viu e ficou cheio de alegria. Os judeus materialistas diziam: você não tem 50 anos e visse Abraão, olha a sua carne aí, você não tem 50 anos de vida e viu Abraão. Em verdade, Jesus vai dizer ali, eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte, versículo 51. Abraão morreu e também os profetas, olha, acreditavam na morte, coisa que não podemos fazê-lo, porque Jesus está dizendo aqui, Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte, sem contar a palavra que Jesus tinha dito, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas é de vivo, porque para Deus todos vivem. Você imagina 2000 anos Abraão vivendo lá, esperando, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Você viu lá a morte de Abraão? E está narrado aqui na Escritura a morte de Abraão, mas ele ficou, pensa nisso, 2000 anos esperando, não estava esperando dormindo sentado numa pedra, nem dormindo, nem sentado numa pedra, nem colocado num vale escuro, nem... Abraão estava vivendo esses 2000 anos na contínua alegria da chegada de Jesus. Abraão viu o meu dia. Primeiro ele vai dizer, Abraão, o vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, com a vida, com a alegria de ver o meu dia. Ele viveu esses 2000 anos depois de sua morte, vivendo a alegria de ver o meu dia, esperando, porque ali Abraão já entrara na repouso de Deus, vamos dizer assim, esse repouso que não é uma dormência, que não é uma inatividade, que não é uma uma vida invertida, que não é uma espécie de subvida. A nossa vida não é uma subvida, nem aqui e nem depois de nossa morte natural. A nossa vida é vida, sempre é vida. Abraão não esperou dormindo, não esperou morrendo, não esperou no túmulo, não, mas esperou na presença de Deus esses 2000 anos. E não foram 2000 anos sentado lá no céu esperando a chegada de Jesus. Um dia Jesus virá. Não. Todo esse momento, todos esses segundos desses 2000 anos de Abraão foram a esperança viva e vivida. Ele viveu essa alegria, 2000 anos vivendo a alegria de esperar a manifestação, a salvação de todos os filhos de Deus. Acreditou, Abraão acreditou em Deus, isso foi lhe dado como justiça, acreditou em Deus. Aquele gesto que ele vai de levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, e o anjo o impede, depois vai dizer, Abraão tinha certeza da promessa de Deus, que aquela descendência viria de Isaque. Ele não se importava, entre aspas, em matar o filho, claro que era uma oferta dura para ele, mas sabia que Deus poderia ressuscitar esse filho. Olha a fé de Abraão já há 2000 anos antes de Cristo. É por isso que ele viveu esses 2000 anos no gozo, na alegria da esperança de ver essa vida explodir, vamos dizer assim, na humanidade, explodir no nosso meio. Vejam aqui, Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, ele viu e se alegrou. Olha, aquela alegria que aumentava dia a dia, vamos pôr linguagem nossa. Abraão viveu esses 2000 anos, crescendo na alegria, porque sabia que Jesus viria, já entrou na glória, e
a alegria que ele sentia a cada dia já vislumbrava a esperança que ele teve lá, já via, já sentia a esperança que ele tinha que Deus poderia ressuscitar o seu filho Isaque, que ele sabia que a descendência dele viria de Isaque. Então, ali no Monte Tabor, na transfiguração, Pedro e João vivem essa realidade. Já não há mais céu, não há mais terra, tudo é uma única coisa. Nós estamos aqui, podemos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Viveram o céu, principalmente, especialmente para dar esperança a nós, que qualquer ameaça de morte ao nosso redor, em nós, em nossos próximos, aqueles a quem amamos, o nosso coração já estremece. Mas ali não tinha terra, não tinha céu, estava ali Deus é tudo em todos. É isso que quer dizer, o céu está em nós. Nós não vamos esperar o dia do juízo. Claro, o dia do juízo será a ressurreição de todos aqueles que acreditaram que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, para quem, por quem todas as coisas foram feitas e foram criadas, e nós fomos criados por isso, e nós que acreditamos nisso, vivemos já na terra a alegria do céu. Vejam, São João vai dizer, aquele que tem medo não é perfeito no amor. Eu confesso, tenho muitos medos ainda, mas eu estou vendo essa palavra e pedindo ao Espírito Santo que nós não tenhamos mais medo das coisas. Qualquer coisa que prenuncia que uma doença, que nós podemos morrer por ela, nós podemos sofrer por ela, já nos apavora. Que essa passagem da transfiguração do Monte Tabor misturou tudo, virou tudo uma coisa só, o céu e a terra. Já não tem mais aqueles que se foram e que ficaram. Olha a beleza da doutrina católica, a comunhão dos santos, você está vendo aí? Moisés conversando com Moisés e Elias. Nós acreditamos em todos aqueles que, é claro, a igreja os canonizou, mas nós acreditamos. São Francisco, Santo Antônio, Santo Afonso, Santo Agostinho, São Jerônimo, tantos santos da igreja, santos populares, São Benedito, Santa Rita de Cássia, São Pio de Pietrelcina, um dos nossos santos mais modernos, carregava em seu corpo as chagas de Jesus. Olha o testemunho maravilhoso da Igreja Católica, tudo é uma coisa só. Nós temos a mesma, é assim, e hoje Deus, pelo seu Espírito Santo, nos convida a acreditarmos nisso. Tudo, meu pai morreu, meu filho morreu, minha mãe morreu. Nós somos filhos da vida, filhos de Deus. Eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos. Se tua mãe morreu, ela é Deus da tua mãe, dos teus filhos, do teu pai, dos teus netos, é filho de... Todos estão vivos. E é assim que nós devemos o amar. Nós o amamos e nós o sentimos assim. Eles estão vivos na presença de Deus. Você não é uma história. Conversavam com Moisés e Elias, conversando com Jesus, ali entrando na glória. É isso que Deus quer de nós, que entremos nessa glória que Deus quer nos dar. Que o Espírito Santo, é claro, são verdades maravilhosas, que demoramos toda uma vida. É por isso que as pessoas que dizem, olha, eu tenho fé, mas eu rezo na minha casa, eu faço as minhas orações, eu também não faço tanto mal como as pessoas que fazem aí. De que adianta isso? Você não crê na vida. Você não veio viver com aqueles que creem na vida,
com Pedro, João e Tiago, com Moisés e Elias, como Abraão, que exultou de alegria ao ver, exultou de alegria com o pensamento de ver o meu dia. Olha, já vivia essa alegria. Abraão viveu esses 2000 anos de alegria, Moisés esses 1200 anos de alegria que antecederam a presença de Jesus nesse mundo. Já vivia essa alegria, viveu esses 1200 anos nessa expectativa que a cada dia aumentava-lhes a alegria. Não é uma expectativa ansiosa, mas é uma expectativa vivida. Você sente a alegria de cada dia que se aproxima da presença do Filho de Deus no nosso meio. Que o Espírito Santo nos ilumine a todos, aqueles que ainda angustiados pela perda daqueles que amaram. Não existe isso. Aí muitas pessoas se desviam porque vêm os falsos profetas. Você não precisa disso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Você ama aqueles que se foram e morreram na presença de Deus, crendo em Deus, viveram como vivem Moisés e Elias, como viveu Abraão. Você não tem 50 anos e você viu Abraão? Viu e se alegrou antes que Abraão fosse eu sou. Entraram na glória de Deus, olhavam, percebiam, sentiam dentro de si o plano de Deus a respeito de toda a humanidade. E quando, Abraão morreu, Moisés morreu, lá no monte, vislumbrando a Terra Santa, ele já viveu desde aquele dia. A alegria foi crescendo, até se consumar na alegria plena e total, na encarnação do Filho de Deus, na presença do Filho de Deus no nosso meio, do Deus encarnado, do Emanuel, do Deus conosco. Olha ao que Deus nos convida nessa partilha da palavra, que Deus está convidando a você e a mim que tantas vezes me deixo entristecer por coisas pequeninas. Filho, ressuscita a tua vida, ressuscita a tua esperança. Você não está aqui nessa vida para ficar lamuriando momentos de matéria perdida, de momentos de infelicidade material que você teve ou terá na tua vida. Você está aqui para viver essa presença de Deus, essa esperança que Abraão viveu em vida, mas que depois de sua morte também viveu a alegria dessa esperança. Eu digo morte terrena. Então nós que cremos no Filho de Deus, isto é o meu corpo, isso é o meu... Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Nós comemos o corpo de Jesus, bebemos o sangue de Jesus. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Tem a vida eterna, não é que terá um dia, você vai... Não, vejam a aventura, a sorte, a felicidade de Abraão, que depois de sua morte ficou aí 4000 anos, vivendo já a alegria da presença de Deus. Moisés, que nos seus 1200 anos, já viveu essa alegria. Então, no momento aí da morte ou de seus entes queridos, você já vai viver essa alegria. Que o Espírito Santo fortaleça em nós essa fé, Ele avive em nós essa esperança de vivermos já essa alegria em cada dia, que nós nos exortemos uns aos outros, nos lembremos uns aos outros, quando alguém estiver na tristeza, que nós somos esses filhos de Deus convidados a viver em perfeita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por todo o bem derramado em nossas vidas nesta hora maravilhosa e bendita.